bariátricos. Como é que os bariátricos estão aí correlacionados com a saúde intestinal? Como é que você pega esses bariátricos aí? Isso é quase um podcast. É quase um podcast. Mas dá a aberturazinha só pra gente. Como é que é essa vida de vocês quando vocês recebem um bariátrico, seja ele por sleeve, ou seja ele pelo método... qual é o outro método? Bypass, né? Onde você corta um pedaço do intestino. Dá pra por favor, fale um pouco pra gente desse depoimento de vocês, desses pacientes bariátricos. Bariátrico é desesperador, porque ele faz a cirurgia e ele muitas vezes é abandonado, né, porque está tudo bem, e às vezes ele usa um complexo de vitaminas com microdoses que não vão fazer cosquinha, e ele chega para você, assim, no estado de saúde triste, né? Então, por principalmente 2 motivos. Primeiro que o bypass é a técnica, né, mais utilizada ultimamente, então é retirado o antro do estômago, que é justamente o local que produz acidez. Segundo, pela translocação de alças intestinais, então a modificação dessa anatomia intestinal do delgado, né? Então, nós temos um cenário de prejuízo de digestão e mudança da microbiota. Então, é um paciente que ele muitas vezes vai emagrecer, mas muitas vezes não é orientado essa base, né? E o reganho de peso em longo prazo. Então, mas aí, como que é a vivência de vocês no dia a dia do consultório na recepção desse paciente bariátrico? Porque ele volta, você acabou de falar que eles são abandonados, e aí o que acontece, do meu ponto de vista? Eles começam a ganhar peso, né? Novamente, vai passando o tempo, ele vai se adaptando. Estão desnutridos. E é isso, Ana? Eles estão desnutridos. Então, aí você recebe muito esse perfil de paciente? Muito. Fala um pouquinho dessa muito vivência. frequente o paciente bariátrico que chega num estado de deficiência de vitaminas e minerais no exame que é assustador. E aí é muito triste você ver, infelizmente, você também deve ver, a medicina espera esse paciente chegar num estado... deplorável. Para fazer injetável. Não, vamos injetar B12. Não, vamos injetar isso. E aí, essa injeção poderia ser evitada. A qualidade de vida desse paciente poderia ter sido muito melhor. Então, está me assustando os pacientes bariátricos que estão chegando no meu consultório com deficiência de B12, de ácido fólico, de vitamina D, de ferro, né? Zinco, deficiência absurda de zinco. Então, são pacientes que, às vezes, eles falam assim... todo mundo me falou para não fazer cirurgia, porque eu estou com depressão e eu não tinha isso antes. Porque eu estou com alteração da minha digestão e eu não tinha isso antes. Quando você começa a arrumar a casa, eu brinquei arrumar a casa, a gente vai arrumar a casa. Quando você começa a arrumar a casa depois de 6 meses, essa pessoa é outra pessoa. Completamente diferente. Outro dia eu brinquei com a paciente. Eu acho que todo cirurgião bariátrico deveria fazer um curso de funcional. Você não acha? Com certeza. Ele deveria fazer. Porque como o paciente dele chega em termos de deficiência de vitaminas e minerais é uma loucura. Na verdade, Ana, eles deveriam ter, dentro da equipe multidisciplinar deles, a lisura também de permitir que as profissionais de nutrição, de fato, conseguissem fazer o papel completo do antes, durante e depois. Porque muitas vezes o paciente ele é acompanhado ali até aquele pós-imediato e depois acaba ficando completamente desassistido. Mas com um olhar totalmente diferente, Jaque. E ele ganha no pacote. Eles não são, Sim, é um olhar muito alopático. Eles são muito raso. Eu acho que o olhar dele é diferente. É bem diferente. É muito diferente. Ele não está no olhar de você nutrir aquele corpo diante ao cenário novo que foi instalado. E muitas vezes não dá nem para fazer esse aporte de vitaminas e minerais pela alimentação até em nível de absorção. Então tem que se realmente fazer a reposição de vitaminas e minerais. Isso é muito importante. Eu tenho paciente que chega para mim só com a B12. Igual você brincou. Glicose, colesterol, triglicerídeos, B12. Aí a B12 está em 250. Tô ótimo. Né? O que o seu médico falou? Não, Nada. tá bom. Tá tudo bem. Ótimo. Falei, não, peraí. Vamos organizar a casa. Vamos repetir isso daqui, vamos fazer termo seu, organizar a casa. Vamos fazer tudo bonitinho. Então, assim, eu tenho vários pacientes bariátricos, vários, que chegam até mim no estado de saúde intestinal prejudicado, porque
essa pessoa... A cirurgia inerente. Claro, a digestão é prejudicada. É isso aí. E que está com todos esses sinais e sintomas. Porque uma coisa vai levando a outra. O quebra-cabeça ele tem que ser montado e ele tem que ser ligado, porque senão não dá certo. Mas é por isso que a perspectiva da cirurgia bariátrica, ela está equivocada. Sim. Porque a partir do momento que você fez uma alteração estrutural, a gente vai ter o pós-cirúrgico imediato, a cicatriz, né, aquela coisa toda, mas aquele intestino é um novo intestino. E aí, essa transformação e essa readaptação, ela leva um bom período. E é um acompanhamento para o resto da vida. E enquanto isso não acontecer, nós vamos ter as recidivas e o paciente operado uma vez, 2 vezes, né? Que é o que está acontecendo cada vez mais. E ele ganha a retirada da vesícula junto, né? Verdade. Que infelizmente, com a perda de peso muito rápida, o índice de cálculo de vesícula é muito grande. Então, hoje em dia, já se faz a retirada da vesícula, muitas vezes, no momento cirúrgico. Vai no combo, já. No combo, infelizmente. E aí, só piora. Só pior, porque se essa... Eu tenho uma paciente minha que ela veio para mim há mais ou menos 1 ano e meio atrás. Quando ela sentou para mim, ela falou assim, eu estou aqui porque eu quero fazer bariátrica. Aí eu falei, nossa, te indicaram errado, eu não acompanho o paciente que faz bariátrica. Não, Ana, você não entendeu. Eu vou fazer a bariátrica. Mas... Vou ser acompanhado pela nutricionista da equipe no meu pós-bariátrica. E depois eu volto para você. E assim ela fez. E aí, quando ela chegou nessa primeira consulta, eu falei com ela, a primeira coisa é acertar esse intestino seu. Você está com um quadro de desbiose violento. E aí, a gente foi trabalhando. Ela até emagreceu um pouco. Ela brincava assim, eu não quero emagrecer, não. Senão eu não vou conseguir fazer a cirurgia. Aí, ela foi acompanhada pela nutricionista da equipe. E ela voltou para mim. Ela voltou toda organizadinha. As vitaminas, os minerais, tudo bonitinho. Então, ela pensou lá, igual tem um gestante que começa a pensar, ela pensou lá atrás, todo mundo deveria fazer isso. Então, mas essa deveria ser a mentalidade, né? Quando você fala, né, do cirurgião bariátrico fazer o curso de funcional, é para a gente mudar esse mindset, né? Onde é assim como a cirurgia plástica, né? Se a gente está com um paciente desinflamado, automaticamente o resultado cirúrgico é outro, a recuperação do paciente é outro, as complicações cirúrgicas são outras. Então, eu quero crer que vamos caminhar para que isso aconteça. E o pensamento também. Por exemplo, eu trabalhei 7 anos numa equipe de cirurgia bariátrica. Na época, meu mais velho nem tinha nascido ainda, ele tem 21 anos. Então, há muito tempo atrás. Eu nem era da área de saúde intestinal. E, na época, todo paciente que ia passar pela cirurgia bariátrica, esse paciente, ele passava por mim, eu fazia um encontro com todos eles, de tempos em tempos, onde a gente conversava e eu ensinava eles a mastigar. Então, naquela época, há muito tempo atrás, então a base toda é importante se começar. Processo de mastigação. Então, de repente, começa lá atrás, né?